sofrimento em silêncio que essas situações causam, né? Homens que também com perda de testosterona podem apresentar sintomas, perda de massa magra, Sim. exposição. Então são diversos fatores que a testosterona está influenciando e é uma coisa que afeta também, novamente, muito a fertilidade masculina. Isso né? pode ser reversível? Cauí Martinez Faria é médico, cirurgião e urologista subespecialista na área da andrologia e da saúde, né, hormonal e sexual do homem. O nosso principal objetivo é melhorar a vida do paciente. Sim. Existem muitos tabus e quando a gente vai pro tabu sexual, ele é muito mais importante. Talvez não se fale ainda muito nas rodas de amigos. Então, quem tem uma ereção pior, geralmente tem um fator de risco cardiológico mais avançado para outras doenças cardiovasculares, infarto, AVC. A cada 5 homens que tinham disfunção erétil, 1 em 7 anos poderia ter um infarto. O uso e o abuso de esteroides, né? Repor, mantiver em taxas ali que são fisiológicas, né, vamos dizer assim, é seguro. Isso não causa o aparecimento de câncer de próstata. O paciente geralmente é jovem, né? Ninguém explica para ele que isso pode acabar afetando a fertilidade dele. Você pode conseguir ótimos resultados só perdendo peso do que ficar injetando testosterona de 20 dias. Né? Mas, doutor, eu quero ser pai, paciente que sempre quis ter filho, não tá conseguindo, vamos ajudar. É algo que fala assim, faz sentido eu dedicar a minha vida para isso. Bem-vindos ao Caminho Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, avanços da medicina e como viver mais e melhor. Meu nome é Gustavo Bonilha Lisboa, sou cirurgião oncológico e um entusiasta desses assuntos de estilo de vida e longevidade. Hoje estou trazendo aqui para a gente falar de um assunto extremamente importante. Hoje a gente vai falar sobre a saúde hormonal e sexual do homem. E trouxe aqui um convidado que é médico, cirurgião e urologista pelo Hospital das Clínicas de São Paulo e subespecialista, né? Focou agora sua atenção na área da andrologia e da saúde, né? Hormonal e sexual do homem. Cauí Martinez Faria. Obrigado. Cara, um prazer você estar aqui. E eu que hoje... agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, Gustavo. Fico muito feliz com o convite. Achei o seu projeto sensacional. Tem tudo para ser um dos melhores aí nos próximos anos. Parabéns mesmo por essa sua dedicação. E estamos aqui hoje, né, para conversar bastante sobre diversos assuntos, saúde masculina principalmente, cada vez mais em evidência nas mídias, nos jornais. Então, vamos tentar abordar um pouquinho de tudo, né? Falar um pouquinho de tudo, uma conversa boa aí. Vamos lá. Então, assim, uma breve introdução, né, para a gente entender do que a gente vai falar, do tamanho dessa e da relevância do problema, né? Acho que assim, os homens, né, regra geral, a gente tende a ter o nosso aprendizado dessa parte da sexualidade, dos nossos hormônios. Isso tende a começar na época da puberdade, né? É uma troca mais de informação entre amigos, entre conhecidos, uma coisa mais que a gente chama assim das ruas, né? Sim. A gente não tem uma coisa mais formalizada, ao contrário das meninas, né? Que é muito comum a menina quando tem a primeira menstruação, às vezes os pais terem o cuidado de às vezes levar num ginecologista, pegar orientações, já ter esse acompanhamento médico desde cedo. Isso faz com que a gente, às vezes, tenha alguns impactos, né? Isso pode estar sendo uma mudança de geração para geração, mas a expectativa do homem, sabidamente, é menor que da mulher. Pode ser até por conta dessa falta, né? Ou um acesso menor aos cuidados, né? Então, assim, falando especificamente da nossa missão de hoje, né? Falar de saúde hormonal e sexual do homem. Achei uma estatística bem interessante americana falando que do sofrimento em silêncio que essas situações causam, né? Então, assim, a estatística falava de metade da população masculina não procurar médico para resolver seus problemas, né, nessa área. E mais alarmante para mim ainda foi que pouco menos que a metade, 40% dos homens aí, tendem a não comentar disso nem com as suas pessoas mais próximas, com amigos, com a sua parceira e tudo mais. Então, vamos ajudar hoje a gente a desvendar esse imbróglio aí, vamos deixar as coisas mais simples para o pessoal procurar ajuda e saber que tem quem faça isso, né, Cauí? Acho que a gente poderia começar com o básico. A gente vai falar de hormônios, nomes de hormônios e tudo mais. Acho que a gente poderia fazer um panorama geral de como que é o funcionamento desse eixo hormonal, né, desses hormônios masculinos. Dá pra gente uma geral sobre esse assunto aí, Cauí. Perfeito. Então,
esse assunto que você introduziu, né, do homem ser um pouco mais displicente na saúde, concordo totalmente, é bem visto assim nos consultórios, às vezes temos também tabus sexuais que não são abordados. Então, o homem geralmente chega mais tarde pra gente, Sim. mesmo no consultório. E se for dar um panorama de como que é esse eixo hormonal do homem, a gente começa pelo principal hormônio masculino, que é a testosterona. A testosterona, ela é um derivado dos hormônios andrógenos, ela tem a sua produção com o colesterol e a principal fonte de testosterona é o testículo. Lá nas células de Leydig tem a produção de testosterona e é influenciada pelos hormônios que estão sendo produzidos no hipotálamo. Hipotálamo, hipófise. No hipotálamo temos um hormônio chamado GNRH, que estimula a produção na hipófise de dois hormônios que também estão presentes nas meninas, nas mulheres, que é o FSH e o LH. Os dois influenciando a célula de Leydig para poder produzir a testosterona. Então, tem uma pequena quantidade de testosterona também produzido nas glândulas adrenais, mas aqui, comparado com o testículo, é em pequena quantidade. E a testosterona está relacionada com diversos fatores masculinos, entre eles os fatores sexuais do homem. Então, homens com baixa testosterona podem apresentar sintomas de perda de libido, disfunção erétil. Homens também com perda de testosterona podem apresentar sintomas de perda de massa magra, disposição. Então, são diversos fatores que a testosterona está influenciando, que por um lado é bom, porque a gente sabe o principal motivo, mas são às vezes sintomas que a gente chama como alguns inespecíficos, né? Então, por exemplo, se você está cansado, aí, sem né? disposição, Será que não é? Tá um pouquinho mais estressado com a vida, então são diversas coisas que podem causar isso. Uma delas é a testosterona, então cada vez mais a gente também, quando vai avaliar um paciente, coloca essa possibilidade em discussão, né? Então, assim, de forma geral, a gente tem a nossa produção mediada por esse eixo, né? Que nasce lá no hipotálamo, vai ali para uma glândula ali na base do cérebro, pequenininha, né? Exato. E que depois vai estimular lá os testículos a produzirem a testosterona, né? E assim, uma vez que ela é produzida, ela vai cair na nossa circulação para os seus efeitos, né? Onde que ela vai agir principalmente? Onde que são os sítios que a gente fala, ó, a testosterona, ela é importante para isso, para esse, por exemplo, parte do corpo, para músculos, enfim, onde que ela tem sua maior importância, assim? Então, a gente pode definir uns 2, 3 principais sítios de atuação. A testosterona, ela atua principalmente entrando no núcleo celular, através da interação com alguns receptores que estão no citoplasma e acabam entrando depois da reação para o núcleo da célula. Então, acaba tendo a sua principal função dentro desse sítio, né? E quais são os lugares que tem mais esses tipos de receptores? A gente tem os receptores principalmente nas partes miotróficas dos músculos. Então, quando a gente faz a utilização da testosterona, a gente acaba tendo uma maior disposição para desenvolvimento muscular. Tá certo. No âmbito cerebral, a gente tem também a possibilidade da testosterona agir no centro límbico nosso. Então, a gente tem uma maior vontade de ter interações com pessoas, com relações sexuais. Então, está influenciado principalmente no libido. Sim. E também no centro de disposição, de energia, de acabar vindo e tendo uma maior disposição mesmo. Sim, assim. sim. E aí ela é transportada, assim, acho que agora é uma coisa também da gente começar a esmiuçar, que acho que é interessante, né? Que o paciente, ele pega, vai ver seus exames e ele pergunta, ele fala assim, poxa, eu tenho minha testosterona setada em determinado número, o que é esse testosterona livre? O que quer dizer esse SHBG? O que é a importância dessas coisas para a nossa disponibilidade, né, da testosterona? Que isso que é o principal. Né? Então, questão de exames, a testosterona ela pode ser transportada no sangue a partir principalmente de algumas proteínas carregadoras de testosterona. A SHBG é uma delas. Sim. Então, a testosterona com a SHBG apresenta uma interação um pouco forte. Um pouco forte não, bem forte. Só traduzindo, né, que é a globulina, que ou seja, uma proteína proteína que carrega a testosterona. Essa interação dessa proteína chamada SHBG com a testosterona é uma ligação forte. Então, geralmente, quando a gente está fazendo a investigação, a gente acaba pedindo a quantificação dessa proteína. A testosterona pode ser também ter uma interação com a albumina, mas é uma interação um pouco mais fraca. Pode ser também transportada de uma forma livre. Então, quando a gente pede a testosterona total, a gente quer saber
todas as possíveis formas da testosterona. Sim. Quando a gente pega a testosterona livre, até tema de congresso, quando que a gente utiliza esse medidor? Porque o paciente fala assim, não, minha testosterona total tá boa, tá em 500, 600, mas a testosterona total tá ali, tá baixa. Esse é um parâmetro que a gente utiliza quando a testosterona tá ali nos limites, nos parâmetros mais limítrofes da nossa, ali 300, 350, é uma informação a mais. Mas se você for utilizar na prática qual é o valor que a gente usa a testosterona total. Qual é o valor que a gente pode falar disso? Também, outro tema de congresso. Tem sociedades que falam que é abaixo de 300, tem sociedades que falam que é abaixo de 350. Sim. Então, um número é muito difícil a gente utilizar ele só para fazer um tratamento. Então, a gente sempre precisa avaliar o paciente, acabar vendo quais são os sintomas dele, utilizar uma medida, um número de testosterona total. Eu tô com muitos sintomas, eu acabo fazendo uma testosterona que deu abaixo, 300, 320, 200. A primeira coisa que a gente precisa fazer é repetir esse exame, porque também tem muita diferença entre o jeito que a gente quantifica esse exame, qual laboratório, qual técnica do laboratório ele usou. Então, são parâmetros que precisam vir no relatório que a gente precisa utilizar antes de começar a pensar qualquer tipo de tratamento. Sem dúvida. Então acho que assim, para tentar a gente deixar bem palatável a coisa, a testosterona, então, produzida no testículo, circula através dessas proteínas que carreiam e tudo mais. E uma pequena fração, né? Pelo que eu vi, algo em torno de 2% que vai ficar livre para fazer essa interação com esse receptorzinho na superfície da célula para aí ela ter ação propriamente dita, né, Cauê? Então, assim, coisas que a gente pode conversar agora, cara. Acho que uma dúvida primeiro, assim, a nossa produção de testosterona, ela é diária e contínua, né? Deve ter alguns mecanismos e tudo mais que a gente vai conversar. Mais ou menos, se tem uma ordem para a gente falar assim, olha, o homem geralmente vai produzir tanto de testosterona por dia, como que é isso? O homem produz geralmente de 3 a 10 microgramas de testosterona por dia. O seu pico de atuação é geralmente pela manhã, entre as 7 e as 10 da manhã. Por isso, quando a gente vai medir a testosterona, a gente pergunta ao paciente, você mediu em jejum? Que hora você mediu? Sim. Porque existe uma variação grande dentro do próprio paciente dos níveis de testosterona ao longo do dia. Então, acaba tendo, às vezes, uma medida baixa, mediu no horário errado, a gente sempre repete. Sim. Então, é uma produção meio que constante, mas constante dentro de um intervalo de variação. Está relacionado com o ciclo, com o ciclo circadiano. Sim. A gente também tem variação de laboratório para laboratório, às vezes o paciente está num momento mais estressante da vida, está acabando sofrendo um pouco mais de pressão, a gente consegue também identificar que a testosterona varia com o ambiente, com a situação emocional do paciente. Isso acho que é até interessante a gente agora também dar um enfoque, sabe? Então, assim, uma das coisas que a gente pode pensar, quais seriam coisas, fatores que acontecem na nossa vida que tendem, por exemplo, a afetar a produção de testosterona? Você estava falando aí do estresse, tem alguma coisa a mais que você pensaria, assim, que seria importante? Tem várias, né? A privação de sono, a dieta desregrada. Sim. Então, obesidade, a gente tem como um dos principais fatores que afetam os níveis de testosterona. Então, às vezes, o paciente vem querendo conversar sobre reposição de testosterona, só que tem uma dieta desregrada, tem uma obesidade importante. Nós conseguimos ótimos resultados com apenas o estabelecimento, né? O estabelecimento de uma dieta, de um padrão alimentício bem mais saudável. Sim. Então, dieta, a gente tem o ciclo de sono, a gente tem fatores emocionais, então pressão do trabalho, que acaba, você está querendo cada vez mais entregar resultados, preocupado, perdendo seu emprego, autoestima baixa, então isso também afeta todo o nosso bem-estar, inclusive os níveis de testosterona. Hábitos e vícios, né? Tabagismo também pode afetar um pouco os níveis de testosterona. Se você não tem uma rotina de exercícios, vários fatores que estão envolvidos, principalmente na prevenção. Alguma droga de abuso, exato. Também. Então, assim, é muito importante, antes de qualquer coisa, quando o paciente tem esses sintomas de baixa testosterona, que a gente chama de hipogonadismo, estabelecer qualquer tratamento ver que antes dos tratamentos medicamentosos existe uma gama aí de possibilidades para a gente poder chegar nos níveis aceitáveis e o nosso principal objetivo é melhorar a vida do paciente. Ele chegou para a gente porque ele está com sintoma. Então a gente precisa corresponder com a melhora nesses casos. E essa questão do estresse, ela impacta tudo, né, Cauê? Assim, demais. A gente percebe que
esse estímulo do estresse, seja ele físico ou mental, vamos dizer assim, né? Tá em pressão no emprego, tá num Sim. período de estudos mais intenso. A parte física também, né? A gente vê esses exercícios que estão passando do saudável e ficando no extenuante, seu corpo tende a entender isso como um estresse, né? Com certeza. E é um alarme que faz sentido, né? Naqueles mecanismos que a gente sempre fala de fuga ou de luta e tal. Para que você vai ficar preocupado com reprodução e produção de hormônios se você está sob perigo, né? Então, acho Exato. que meio que instintivamente é o jeito do nosso organismo direcionar as coisas E melhor. é uma coisa assim, engraçada, né? Porque quando o paciente vem pra gente, ele geralmente associa a medicina, a consulta, ao médico com algo que eu preciso prescrever alguma medicação. Uhum. Só que tem, antes de chegar a isso, diversas possibilidades e são coisas fundamentais. Por isso que eu comecei o podcast aqui elogiando o seu projeto, porque a partir do momento que o paciente também acabar se conscientizando que essa rotina, essa qualidade de vida que ele precisa melhorar, esses hábitos e vícios que ele tem, isso é o primeiro tratamento da maioria das coisas, Sem dúvida. ele provavelmente nem precise procurar mais os médicos no Sim, futuro, sim. né? Então, alimentação, exercício físico, sono é muito importante. Poxa, a gente fala assim, não, tem que dormir 7 a 8 horas. Quem que dorme 7 a 8 horas direitinho hoje, assim? É bem Sim. difícil com a correria Sim. do dia, né? Então, são coisas que quando a gente senta com o paciente para conversar, a gente fala assim, ó, tudo bem, a gente vai estar do seu lado, mas a gente precisa ter a correspondência desse seu lado. Sim. Você precisa fazer. Sim, sim. Porque é fácil a gente falar, mas é muito difícil a gente fazer. Sim, Ter uma sim. dieta na correria, no fast food, acaba, não, só hoje eu mereço e acaba Essas recompensas merecendo todo rápidas. dia, né? Exatamente. Então, é a frase que está circulando pelos Instagrams aí, né? Só os disciplinados são realmente livres. E parece que é Sim. verdade, né? Isso tem muito que faz muito sentido, É muito né? difícil ser disciplinado, né? Então, Sim. na clínica, quando a gente tem resultados bons, assim, o paciente acabou perdendo peso, entrou numa dieta importante, começou a fazer academia e ele sai de níveis de testosterona abaixo, perde muito peso e sobe, começa a apresentar uma melhora de vida, é algo que Sim. você fala, nossa, que maravilha é a E disciplina, o né? ganho de massa muscular está relacionado com o aumento de testosterona também, Sim. né? Sim, quando você perde massa Uhum. de gordura, assim, você acaba aumentando a testosterona e ajuda você a ganhar um pouco de massa Sim. magra também, né? Então, isso acaba sendo um feedback, É um- assim, positivo, vamos Exato. dizer assim, É né? uma bola de neve das Do boas, bem. né? Do bem. E vamos falar o seguinte, Cauís, a gente tá falando de valores, né? Então, varia de sociedade para sociedade, esse valor 300 é um valor que talvez a gente possa ter em mente e tudo, mas, assim, ao meu ver, isso é uma coisa secundária, né? Então, assim, acho que o mais importante de tudo, quando a pessoa te procura, ela não vem te procurar provavelmente por um valor laboratorial, ela tá sentindo algo. Você falou de alguns, assim, vamos tentar deixar isso mais claro, assim, bem estratificado pro pessoal. Olha, quando que eu posso pensar que talvez eu esteja com um problema de testosterona baixa? Quais Tá. são as queixas mais Então, comuns, assim? As queixas mais comuns que a gente encontra nesses pacientes é a perda de libido, que é a Uhum. vontade sexual, Sim. a disfunção erétil é uma das queixas muito Sim. importantes, a necessidade de acabar não tendo uma motivação importante, Uhum. então desânimo, às vezes um quadro um pouquinho mais arrastado, de depressão, falta de Tudo ânimo. isso até agora é extremamente mente inespecífico, né? Exato, né? Então, o paciente chega pra gente, a nossa função é saber diferenciar se é um quadro mais psicológico, psicogênico, alguma coisa relacionada à depressão, Sim. porque o paciente vai sempre chegar, não tenho vontade de trabalhar, não tenho vontade de sair, tô um pouco Sim. mais em casa, não tenho vontade de fazer exercício. Então, existem várias coisas que causam Sim, isso, né? sim. A depressão, pode ser também alguma disfunção de outras glândulas do corpo, como a tireoide. Até Então, a o gente precisa ambiente de de trabalho ruim, Exato. tudo isso pode, A né? alta demanda do Sim. trabalho. Então, essas queixas de vontade, de falta de libido, principalmente de ereção, são as coisas que a gente mais vê no Sim. consultório, assim. Então, E aí? se você tiver Aham. esses problemas, acho que vale a pena, pelo menos, consultar um urologista. Para começar a cogitar, Pra ver, né? Porque Sim. a gente separar, e se eventualmente não for algum problema de testosterona, for Sim. algum outro Sim. caminho, a gente também orienta o nosso paciente a Você isso. pega outros países, por exemplo, né, os Estados Unidos, a Inglaterra, que eles têm o clínico geral como uma entidade mais Sim. presente, às vezes eles têm mais diagnóstico disso, né? Porque esse paciente fala, algo tá errado comigo, não sei o que tá acontecendo. É muito difícil ir direto no urologista, assim. Lógico, né? Lá, Então, assim,
Mas o brasileiro, ele tem um pouco essa cultura, né? Sim. Acho que é um tema para outro podcast, isso é Aham. certo, isso é errado. Sim, do Mas especialista, ele né? já procura o especialista por um problema que pode ser genérico. Sim, sim. É o que a gente acaba vendo aí, né? Com as questões dos convênios e tudo mais. Então, se ele chegar pra gente, faz parte da nossa função saber orientá-lo Sim. e saber encaminhar se não for a nossa área. Muitos casos são nossa área. Se for a nossa área, a gente está de braços abertos para Sim. poder ajudar esse paciente. E é isso que a gente quer. E eu, Cauí, então assim, o paciente chegou para você com essas queixas, aí vamos supor que ele veio já de algum médico prévio dele, falou, olha, testosterona ali perto do que a gente está esperando aqui, 300 a 400 e tal, você falou, isso não me diz muita coisa, né? Como que é o refinamento disso? Você vai pedir, por exemplo, a fração, vai estimar um cálculo de quanto ele tem livre, você vai dosar algumas outras coisas, como que é a sua rotina de investigação com exames de laboratório para começar? Certo. Então, geralmente, quando o paciente vem com uma medida só alterada, a gente vê qual que foi o contexto que ele foi coletado, esse exame, vê qual que foi o método utilizado. A primeira coisa, a gente repete esse exame para saber se esse foi só uma alteração inespecífica, algum erro de laboratório, ou realmente esse paciente está com uma testosterona baixa ou limítrofe para a gente poder tomar alguma conduta. Geralmente, nesse segundo momento, a gente já pede para repetir, e se ele não tiver outros exames, a gente pede todos esses exames relacionados com o eixo hipotálamo, hipófise, testículo que ele tem. Então, a gente pede também GNA, FSH, LH, a gente pode pedir estradiol, que é um hormônio que inibe a liberação das gonadotrofinas, presente principalmente nos pacientes obesos. Então, se você tem muita testosterona, o seu tecido adiposo, ele tem uma enzima que transforma a testosterona em estradiol. Sim. O estradiol, ele é um inibidor do hipotálamo. Então, ele afeta principalmente o hipotálamo e a hipófise em relação à liberação desses outros hormônios. Então, a gente costuma, geralmente, já pedir todo o eixo hormonal para saber qual que é a situação desse paciente. A gente pede livre para ajudar, SHBG pede sim, mas a testosterona livre, ela é uma conta de computador. Sim. Então, relacionado às outras medidas de proteína que a gente pediu com a testosterona, me dá uma fórmula e um cálculo. Então, a gente tem também a possibilidade de usar essa medida, mas, como eu disse, ela é um pouquinho mais secundária. Entendi. Assim. É mais para... E lógico, uma coisa também que eu, assim, a gente passou por cima, mas assim, faz muito parte do que é fundamental do exame físico, né? Às vezes o paciente já chega com algumas alterações que você pode pensar em alguma síndrome, você vai examinar, por exemplo, o testículo do paciente, já vê que ele é reduzido. Então, acho que essas coisas vão ajudando o médico também a pensar, né? Se a gente for falar sobre pacientes que têm esses sintomas, né? Geralmente, existem dois grandes grupos de pacientes com esses sintomas, que são sintomas de hipogonadismo. Então, primeiro é o hipogonadismo primário, ou seja, a sua essência, que é a falta de produção de testosterona no testículo. E aí você pode ter vários pacientes que podem estar nesse grupo. Então, o problema estaria no primário, no testículo mesmo, então, na fábrica, vamos dizer exato. assim. Às vezes tem problemas genéticos, como síndrome Klinefelter, que o paciente tem um mosaicismo mais importante, tem células que não produzem testosterona. Às vezes o paciente teve causas relacionadas ao seu desenvolvimento, ou seja, o testículo ele nasce lá em cima, perto do rim, lá dentro, e durante o desenvolvimento embrionário ele acaba se insinuando pelo canal inguinal e se alocando finalmente na bolsa testicular. Tem pacientes que nesse caminho, durante o seu desenvolvimento embrionário, o testículo fica pelo caminho. Sim. Então, o testículo ele é um órgão, um órgão, né, que ele precisa de condições ideais para ter a sua produção de testosterona. Sim. Por isso que ele está fora Sim. do organismo, porque ele precisa de temperaturas um pouco menores para poder se desenvolver. Sim. Esse paciente que acabou tendo testículo em regiões mais insidiosas, internas, assim, do corpo, internas, ele acaba sofrendo um ambiente mais hostil ao seu desenvolvimento. Isso tudo para falar que o paciente pode ter criptorquidia, que é o desenvolvimento do testículo fora da bolsa testicular. Sim. Então a gente vai lá ver. Durante o exame físico, a gente vê principalmente o tamanho do testículo. Sim. O paciente também chega, depois de um tempo, ele pode ter uma doença chamada varicocele, que é a dilatação do plexo pampiniforme, que são as veias que drenam o sangue do testículo. Se você tem essa veia muito dilatada, o seu testículo também acaba sofrendo um dano muito importante. Ele esquenta, vamos dizer assim. Exato. Né? Ele esquenta e também tem um ambiente com estresse oxidativo bem importante, que é um conceito também, tema de congresso. Principalmente na fertilidade. Sim. Então,
A varicocele, se não corrigida e por muito tempo em graus mais avançados, ela pode proporcionar a diminuição do tamanho do testículo. Isso Então, tudo a gente está falando de dados do exame físico, né? O só médico exame ali físico. já pode O ver. médico, durante a avaliação, ele já vê se esse paciente teve o desenvolvimento das características secundárias essenciais. Então, se Sim. o testículo dele está bem desenvolvido, se Uhum. eventualmente ele desenvolveu alguma ginecomastia por alguma falta de testosterona, alguma Sim. outra alteração. Então, faz parte de uma história clínica, de um exame físico, depois com os exames laboratoriais, para você ter Sim. alguma conclusão de como que você vai atuar, Sim. né? E algumas infecções também, né? Da boa e velha cachumba, que também Sim, pode exato. A afetar ali o cachumba pode acabar testículo. dando um quadro viral que pode Uhum. afetar as células responsáveis pela produção de espermatozoide no testículo Sim. e acabar dando alguns quadros de azospermia, de oligospermia. Então, a parte da fertilidade Sim. do homem também é bem afetada Sim, nisso, né? nesse Não tem sentido. como desvincular uma coisa da outra, né? Testosterona tá pra gente como um hormônio bem importante nas nossas atividades diárias e está muito relacionado também com a parte de fertilidade masculina, né? Sim. O homem cada vez mais quer ser pai um pouco mais tarde, né? Sim. Então, isso tem que ser bem avaliado também. Outra coisa também interessante, você estava falando do estradiol, né? Que a gente fala assim, nossa, mas homens também têm? Tem, né? É uma porção muito pequena e ele tem sua importância também na parte de mineralização dos ossos, Sim, né? na Então, parte de assim, libido sexual, a gente também, também. quando o paciente é muito obeso, a gente está tendo aquela conversa para diminuir o peso e tudo Uhum. mais, tem alguns medicamentos que inibem essa produção de testosterona e estradiol, só que a gente não dá tanto porque cada vez os estudos falam que o estradiol está envolvido no libido masculino. Sim. Então a gente tende a reduzir e aumentar a testosterona porque tem uma relação testosterona com estradiol que a gente geralmente segue, uma relação de 10. Uhum. Então a gente não tende a zerar o estradiol porque está envolvido Sim, também sim. em algumas outras, Tem sua outras funções importância, né? masculinas, com certeza. E assim, bom, então a gente tem esse panorama agora de um paciente que teve o problema no testículo, né? Então, a causa de diminuição de testosterona dele foi, por exemplo, do testículo. O que a gente esperaria do laboratório dele, assim, por exemplo? Testosterona pode vir baixa, ok. E daqueles outros que a gente está falando, né? FSH, o LH, aqueles hormônios que iriam estimular o testículo. Sim. O que a gente tende a esperar, assim? Exato. Então a gente tem, quando um quadro de falência testicular, que o testículo não está produzindo testosterona, o organismo entende que precisa incentivar mais, Uhum. né? Então a gente tem esses hormônios, FSH, LH, eles geralmente estão aumentados, como se fosse um carro em movimento. Sim. Se você não está tendo um bom movimento do carro, você precisa pisar no acelerador, colocar Sim. gasolina. Então você precisa estimular aquele testículo. Então você pega um exame, testosterona bem baixa, quadros genéticos, assim, de Klinefelter até, a gente vê 25, 20, parâmetros bem baixos, Sim. que o FSH e o LH bem aumentados. Então, Só para fazer um parênteses, o Klinefelter é uma doença, na verdade é uma condição genética, né? Sim. A pessoa nasce com 3 cromossomos ali da parte Exato, sexual, né? X, exato. X e Y, né? Exato. Por essa- fora, vamos dizer assim, as características todas são de um homem, né? Exatamente. Às vezes o Uhum. paciente descobre que é Klinefelter só porque ele está tentando engravidar diversos anos, 2, 3 anos, e acaba não conseguindo, faz um espermograma, né, que é um exame que a gente vê quanto de Uhum. espermatozoide tem na ejaculação, e Sim. às vezes esse espermograma vem bem alterado, quase zerado. Sim. Então o paciente é normal e acaba só descobrindo nessa hora da infertilidade. Sim, sim. Isso é devido também porque o Klinefelter, apesar de ter uma composição genética, como você falou, Uhum. ele tem um mosaicismo bem importante. Então, não é toda célula que pode ter um Klinefelter. Sim. Pode ter uma variação importante e no resultado final, essa síndrome ser mais presente. Sim. Mas aí ele tem um pouquinho de produção de testosterona, tem pacientes que têm testosterona limítrofe, tem pacientes Sim. que têm níveis bem baixos. Entendi. Então, varia bastante. Por isso Sim. que quando o paciente chega pra gente, uma das coisas que a gente pede é um cariótipo para saber Sim. como que é. Que é essa análise genética, Exato, que é né? essa análise genética. E aí, assim, a gente falou então dessas causas. E quando o problema não está no testículo? Onde que ele pode estar, por exemplo? A testosterona está baixa, mas o testículo aparentemente está ali para funcionar. Ele não está sendo estimulado. O que está acontecendo? Então, geralmente, se o problema não está lá no testículo, ele está nos outros 2 pontos importantes desse eixo, né? Que é no hipotálamo e na hipófise. Uhum. Às vezes o paciente tem uma dificuldade no desenvolvimento, um problema da migração das células responsáveis pela liberação do gene RH, que é o
hormônio do hipotálamo, e ele acaba não produzindo o GNRH, que acaba não produzindo o FSH e o LH no hipotálamo, e acaba não estimulando a testosterona. Sim. Então, se você repõe esses hormônios, você acaba tendo resultados bons de testosterona. Sim. Às vezes também o paciente tem no hipotálamo, ele é responsável por a produção de outros hormônios como a prolactina. Tem uns adenomas grandes na região e você produz muita prolactina, né? Que é um hormônio responsável por alguns também fases do libido, do comportamento. Se você tem uma produção muito importante da prolactina, essa prolactina inibe a liberação também do GNRH. Então, às vezes quando o paciente chega pra gente, uma das coisas que a gente pede é uma ressonância de crânio, para saber se tem algum adenoma importante ali, algum se tumorzinho ele crescendo algum tumor ali que na... cresceu, se você teve um desenvolvimento bom. Tem uma síndrome importante que o paciente tem déficit de testosterona porque não tem a produção de GNRH e ele tem concomitantemente a dificuldade de cheirar. Entendi. Porque na hora da migração dos neurônios, acaba você não tendo a migração dos neurônios produtores de GNRH e também você não tem a migração dos neurônios responsáveis pelo bulbo olfatório. Então, você já pergunta para o paciente, se está na dúvida, você tem... como é que é seu olfato? Pode ter dificuldade na migração tendo olfato, mas é uma característica particular que às vezes a gente chama encontra atenção no laboratório, né? Na clínica nossa. Então, se não está na produção de testosterona, aí a gente entra no quadro de hipogonadismo secundário, ou seja, alguma outra coisa que está acontecendo, tanto na hipófise quanto no hipotálamo. E tem também, né, um hipogonadismo secundário que está relacionado também ao uso e o abuso de esteroides, né? Então, se o corpo... Cada vez mais comum, o paciente não sabe até dos efeitos maléficos que pode ter a reposição da testosterona em níveis suprafisiológicos. Então, a gente está falando aqui de níveis fisiológicos de 300 a 700, paciente que chega a 2.000, 3.000. Então, às vezes isso não é explicado quais são as condições. Noção, assim, né? Os laboratórios, eles lançam algo em torno aí de, pelo que a gente vê, vamos dizer, de 300 a 900 como a faixa de normalidade, vamos dizer assim, né? Esses pacientes chegam com 2.000, 3.000 para você. Preocupante, né? Sim. Mas aí o paciente também, ele chega, ele não entende que se você repõe uma testosterona em níveis muito grandes, de uma forma exógena, você acaba dando a mensagem para o corpo que você não precisa mais de testosterona. Então, todos esses hormônios que estimulam a sua produção natural de testosterona, eles acabam pararam de ser produzidos. E aí as glândulas podem até atrofiar. Sim. Então, é bem importante, é bem comum, cada vez mais presente na academia e tudo mais. E é uma coisa que afeta também, novamente, muito a fertilidade masculina. Isso pode ser reversível? Sim, ele pode ser reversível. Existem várias técnicas que a gente pode utilizar. A primeira delas é suspender esse abuso, né? E aí, com o acompanhamento, se tiver alguma necessidade, a gente consegue estimular tanto o hipotálamo, quanto a hipófise, quanto a testosterona, mas a gente vê até nos níveis mais baixos de reposição de testosterona que você já tem uma inibição do próprio eixo, né? Causando perda de espermatozoide e tudo mais. Então, o paciente geralmente é jovem, né? Ninguém explica para ele que isso pode acabar afetando a fertilidade dele. Então, é uma das coisas que a gente está vendo cada vez mais no consultório também. Mas grosso modo, assim, é como se fosse... O testículo, ele deixa de entender sua função. Ele fala, exato, ele fala, não, já estão fazendo o que eu estou fazendo, então para que eu vou produzir? E aí acaba causando toda uma dificuldade no próprio eixo. Sim. Mas eu te confesso, às vezes é bem difícil de ser revertida a situação. A gente faz de tudo. Principalmente se teve já uma atrofia do testículo ali, exato, né? Às vezes o testículo geralmente tem de 15 a 20 centímetros cúbicos do tamanho dele. Às vezes o paciente chega com 5. Então, é o que a gente chama de atrofia testicular. A gente não consegue muito reverter casos mais graves. Às vezes ele vai ser um paciente que vai precisar de reposição aí depois pro resto da vida, né? Então é muito difícil, porque aí ele já não... Aí, por exemplo, ele chega pra gente com um desejo de fertilidade. Ele tem testículos atrofiados, ele tá usando testosterona. Se você tirar a testosterona, ele vai ser um paciente muito sintomático, porque ele não vai ter mais testosterona na sua circulação. Mas, doutor, eu quero ser pai. Você vai ver o espermograma dele sem espermatozoide. Então, são casos que a gente cada vez está mais lidando no consultório e... É uma queixa moderna, vamos dizer assim. É uma queixa...
um pouco mais tardia depois que acabaram usando e abusando dos esteroides. E Cauê, a gente estava falando então dessa parte da testosterona baixa, né? Os vários motivos, testículo, não testículo e tudo mais. Uma das questões que a gente falou aqui foi da questão da disfunção para ereção, né? Antes chamado de impotência, enfim, esse nome foi mudando. Hoje o nome correto seria, né, disfunção erétil. Acho que vale a pena a gente agora falar disso, que deve ser uma queixa extremamente importante, que vai ter procura ao consultório do urologista, né? Acho que a gente podia falar primeiro como que acontece a ereção, né? Como que ela é através do estímulo, o que é o mecanismo que faz com que ela aconteça, para depois a gente poder falar sobre isso. É engraçado, antes de comentar isso, que cerca de 50% dos pacientes brasileiros, assim, dos homens brasileiros, eles acabam tendo algum problema de sexual. Então, em relação à ejaculação precoce, disfunção erétil. Sim. É um problema tão presente na nossa prática, só que muito pouco falado, Sim. principalmente por causa da introdução da nossa conversa, porque existem muitos tabus. E quando a gente vai pro tabu sexual, ele é muito mais importante. Graças ao modernização da sociedade, graças à maior conscientização, o homem está cada vez mais falando disso, né? Então, a gente tem isso cada vez mais comum no consultório, né? Então, o paciente paciente jovem, ele quer satisfazer a parceira, ele não tem um rendimento, ele às vezes tem uma dificuldade de ereção, às vezes ele não tem nenhum problema orgânico, mas o que a gente tem visto muito no consultório é pacientes jovens, pacientes de 20 a 21 anos chegando pra gente com isso, e também está relacionado bastante com aquele estilo de vida que a gente está levando, né? Sim. Então, o paciente que chega com 20, 21 anos, 90 a 95% deles acabam tendo um fator emocional relacionado. Sim. Então, a gente pega, faz uma investigação e tudo mais, mas quando essa disfunção chega nesse nível já de um paciente totalmente saudável, acho que 90% é por causas emocionais. Então, a parceira que cobra muito, o trabalho que está muito demandante, todos esses fatores, paciente obeso, sem testosterona, com baixa testosterona, então cada vez mais isso está na prática. E ainda bem que o paciente está cada vez mais procurando a gente. Então deixou de ser um tabu, talvez não se fale ainda muito nas rodas de amigos, mas acaba presente muito aí na nossa prática clínica. Cada vez mais pacientes jovens, né? Idosos também. É engraçado, um outro tabu que a gente fala bastante é que muitos pacientes idosos procuram a gente, porque isso é uma questão fundamental. Sim. E era uma da coisa saúde geral do paciente. Antes o pessoal falava, não, mas ele é idoso, acho que ele não vai ter essa preocupação. Exato. Hoje a gente já sabe que não. Paciente de 80, né? 85 anos, a gente sempre precisa avaliar se para atividade sexual ele tem capacidade cardiológica, né? De ter tudo esse exercício físico extenuante. Sim. Mas é uma questão muito importante na saúde e as pessoas não comentam tanto, né? Sim. A saúde sexual, ela é fundamental. Às vezes a gente acha que depois de um ponto ela deixa de ser fundamental. Não. Sim, pelo menos, principalmente na parte masculina, a gente tem pacientes com idades bem avançadas que têm isso como um propósito para melhorar e para considerar saudável, assim, sabe? E então, acho que faz sentido. Faz muito sentido, né? Mas aí, como é que funciona, então? Por exemplo, a ereção. Como que é o mecanismo dela, assim? Porque a gente vai falar de quando ela não funciona. Mas vamos entender primeiro como que é o normal. Isso é um mecanismo é um músculo? É o sangue que circula ali? Como que funciona? A ereção, ela se dá principalmente pelo enchimento dos corpos cavernosos, que são uma parte do testículo, que são como se fossem dois cilindros ali do pênis, paralelos. Né? Isso. E aí a gente tem a contração o sangue entra, a contração das válvulas para deixar o sangue represado, digamos assim, e você ter a ereção. Todo o processo, ele geralmente, quando o paciente chega pra gente, as ereções podem durar entre 1 hora, 2 horas. Se esse mecanismo às vezes falha, aí pacientes com ereções mais prolongadas, de 6 horas, já é uma urgência, porque tem sangue represado ali, né? Então, quando você tem o relaxamento da musculatura lisa do pênis, a entrada do sangue
nos corpos cavernosos e o fechamento das válvulas, aí que você tem a ereção. É um mecanismo de represamento mesmo, vamos dizer assim, né? O sangue entra e ele, de certa forma, sai menos, né? Quando você tem um orgasmo, geralmente você tem aquela descarga adrenérgica, né? Você relaxa, entra num período refratário e você acaba liberando todo esse mecanismo de represamento que existiu, E aí perdendo a ereção. Consegue aí voltar. O sangue consegue voltar. Entendi. Às vezes os pacientes usam medicações, tem vários motivos, né? Mas se você tem uma ereção muito prolongada, aí casos até de ir no pronto-socorro. Assim, o paciente usou muita substância, seria o oposto. Assim. Mas é mais raro, graças a Deus, né? E, assim, uma vez então, o paciente, quando isso vira um transtorno, né? Eu vi algumas definições, assim, que parece que 2 perguntas são importantes de serem feitas, né? Em relação à ereção. Falou assim, olha, você consegue ter? Essa seria uma primeira. E uma vez que você tem, você consegue manter essa ereção até o momento ali do orgasmo, da ejaculação? Sim. Acho que seria mais ou menos por aí, né, que a gente investiga. Uma coisa que a gente utiliza também é um parâmetro, uma avaliação subjetiva, óbvio, de notas, né? Então, a gente fala assim, se tivesse que dar uma nota para sua ereção, como que seria? 10, a ereção que você teve, melhor ereção que você teve na sua vida. 6, 5, aquela ereção que você tem, mas você precisa para fazer a penetração, você usa a mão, você não consegue ter aquela rigidez importante. Necessário, sim. Então, esse parâmetro de nota você consegue ter, você consegue manter, quando que você perde. Geralmente o paciente mais jovem fala assim, eu até tenho ereção, mas aí eu fico nervoso, fico ansioso, acabo perdendo antes e eu não consigo fazer a penetração. Sim. Então, é importante a definição e a caracterização do ciclo da ereção no paciente, para a gente saber onde atuar. Paciente jovem, geralmente a ansiedade está muito relacionada, né? Então, ele fica muito nervoso, fica depois uma bola de neve essa do mal agora, porque se ele acaba com ele vai sair com um parceiro, uma parceira que ele sempre quis, acaba tendo um pouco de ansiedade, um pouco de segurança, ele acaba não tendo ereção, isso vai afetar ainda mais a saúde dele, ele vai ficar mais inseguro na próxima vez. Então, essa é uma bola de neve que a gente, graças à medicina, a gente consegue afetar, cortar assim, com uma conversa, às vezes com a utilização de alguma medicação, mas a caracterização da ereção é fundamental, assim. E é uma coisa que a gente não está muito acostumado a falar, né? Então é um sistema até de notas. Nota 10, nota 6, nota 5. Legal, porque isso depois ele pode até falar assim, não, e depois que eu comecei a tratar, agora eu tô com uma nota 8, porque, como que tá a sua rigidez, quanto tempo demora, como que tá sendo a sua relação sexual, faz parte do urologista, andrologista, avaliar toda essa parte, principalmente na medicina sexual, que é essa área. A gente fala, como é que tá, era igual quando você tinha 20 anos, para aquele senhor um pouco mais de idade, quando foi a sua melhor, então a caracterização do ciclo inteiro de ereção. Entendi. E, então assim, aí essa investigação, né, fala assim, bom, chegou esse paciente com essa queixa. Lógico, a gente sabe, provavelmente um paciente mais jovem e tudo mais, a tendência é que possa ser uma medicação ou estresse e tudo mais. Agora, uma simulação de um quadro mais assim, um paciente de em torno de 50 anos, vamos dizer assim, né? O que a gente teria que pensar para ele, assim? A circulação tá ruim, então, hormônios, o que seria o caminho? Exato, hormônios, como a gente comentou, da testosterona e todo aquele ciclo envolvido na produção de testosterona, mas a ereção está relacionada também com fatores cardiovasculares. Então, quem tem uma ereção pior, geralmente tem um fator de risco cardiológico mais avançado para outras doenças, cardiovasculares, infarto, AVC. Isso é uma coisa que a gente discutiu até num dos papos que eu tive aqui também, que a disfunção erétil, ela pode ser o que a gente chama do canário da mina, né? Ela pode ser o acusador, e tem estatísticas interessantes, né? Falando assim, olha, dos pacientes que começam uma disfunção erétil, 20% em 7 anos, nesse estudo que a gente discutiu e tudo mais, iam ter um evento lá para frente. Ou seja, a cada 5 homens que tinham disfunção erétil, 1 em 7 anos poderia ter um infarto. Então, foi aquele primeiro sinal que foi a disfunção erétil lá. Pode ser um dos sinais de alerta, assim, para algum caso, algum episódio cardiovascular bem mais fatal, né? Então, AVC, infarto agudo do miocárdio. Então, a nossa saúde cardiológica, a gente brinca que também está relacionada com a ereção. Por causa que você pode ter um processo de aterosclerose, né, que é as placas nos vasos, que você pode diminuir o sangue,
Isso explica porque eu não tô tendo ereção, porque não Sim. tá chegando tanto sangue. Sim. Só que a mesma artéria mesmo que leva sangue até lá, né? Não a mesma artéria, mas considerando um sistema de tubulação, se você tem placa lá, você pode ter placa no coração. Corpo todo, né? Então, um paciente idoso, já, por exemplo, diabético, já teve episódios de aterosclerose, outras palpitações, tem alguns riscos cardiológicos mais aumentados. A gente tem a ereção também como um dos fatores que a gente precisa investigar. Como que a gente investiga? Tem alguns exames, a gente pode às vezes pedir um exame de Doppler do testículo para saber como é que tá chegando o sangue. Que aí vai fazer um ultrassom ali Um para ver a ultrassom circulação para avaliar do pênis o fluxo do pênis, né? Então, doutor, não consigo de jeito nenhum ter uma ereção, já tentei até medicação via oral, não sei o que fazer. Aí o paciente com diversos fatores de riscos cardiovasculares, diabetes, dislipidemia, já infartou, a gente vamos falar, bom, vamos ver como que tá chegando esse sangue no testículo, não, no pênis e no testículo também. Como é que tá chegando esse sangue lá? Então, uma das coisas que a gente pede é um ultrassom Doppler de testículo pra gente dar uma olhada ali na circulação para ver como é que tá. Você está falando dos diabéticos, né? Acho que aí pode ser um problema também da parte dos nervos ali que foram sendo lesados com o tempo, né? O processo o diabético tem um processo de regeneração também, eventualmente, mais difícil, uma inervação também já mais dificultosa. Então, são fatores que a gente leva em consideração naquela primeira conversa que a gente começou, que é fundamental para a gente saber por onde seguir. E qual que é o primeiro passo aí para tratar? Quando você, olha, realmente vimos, você não tem nenhuma causa de circulação mais importante e tal, o que seria a primeira medicação ou tratamento que você pensaria? Tá. Então, a disfunção erétil, ela tem algumas etapas, né? A primeira delas, se o paciente tem algum componente emocional, tentar tranquilizar ele. Então, às vezes, tem possibilidade de conversar com um profissional da psicologia, especialista em medicina sexual, que vai, às vezes, abordar assuntos que um profissional geralmente não aborda. Então, quais são as suas angústias? Por que você está inseguro? Então, o comportamento já é uma das principais coisas. E aí a gente começa a ir para a parte medicamentosa, né? Então, são os inibidores da 5-fosfodiesterase, que é uma das enzimas responsáveis pela conversão de GMP para GMP cíclico. E aí acaba essa enzima sendo inibida porque o que ela produz acaba liberando o sistema de tubulação lá dos corpos cavernosos e drenando o sangue venoso. Entendi. Então você usa medicações, são medicações que geralmente se toma ou todo dia ou uma vez, uma hora antes da relação sexual, e são medicações muito boas. O paciente sempre tem medo de falar, doutor, eu posso usar essa medicação não infarta? Sempre são as dúvidas, né? A medicação ela não pode ser usada concomitante a outra medicação derivada de nitrato, que aí pode dar uma hipotensão. Que dilata os vasos do coração. Sublingual, que geralmente pacientes cardiológicos tomam. Então, uma das principais perguntas que a gente faz é, o senhor faz uso de nitrato? Ah, não faço, doutor. Então tá. Então, o que às vezes pode dificultar a utilização desses medicamentos é que o paciente não tem uma condição cardiológica para realizar um esforço extenuante que é uma atividade sexual. Para um exercício como um todo, né? Um exercício que a gente sabe que demanda muita energia e muito trabalho muscular, né? Então, às vezes, é essa necessidade de ter uma parte cardiológica um pouco mais otimizada que é o impeditivo do paciente. A medicação, se ela for tomada sem o uso de nitrato, ela por si só não causa nenhum evento cardiovascular. Que aí seria, a gente estaria falando em Viagra, né? Sildenafila, ou o Taldalafila, que é o Cialis. Taldalafila, geralmente o Sildenafila, né, que é o Viagra, que é o componente do Viagra, ele tem algumas particularidades. Geralmente ele precisa ser tomado em jejum, ele precisa ser tomado ali geralmente de 1 a 2 horas antes da relação sexual, ele tem um nível de atuação ali de 6 a 8 horas. Ou seja, não é que você vai ter uma ereção de 6 a 8 horas. Mas se você quiser ter uma ereção, a medicação vai estar vigente de 6 a 8 horas. Ele deixa o terreno propício ali pelo esse período de tempo. Então, uma das coisas que dificulta é que quando você utiliza essa medicação e geralmente ingeriu alimento, pode ter alguma influência, que é algo que não acontece com a Tadalafila. A Tadalafila geralmente pode ser usada de 5 a 20 miligramas, pode ser consumida com alimentos
e tem um período aí, às vezes até de 24 a 48 horas de Sim. atuação. Então, geralmente aquele paciente que não quer ficar disponível para o final de semana, toma Sim. uma medicação na sexta e tem todo um final de semana para E aproveitar. tem uso diário também, né? Tem uso diário, com doses menores, né? Às Sim. vezes tem uma dose de 5 miligramas, você toma todo dia. A definição da medicação depende muito do paciente. Sim. Então, às vezes, aquele paciente um pouco mais idoso, que tem já diversas medicações para tomar todo dia, se você vai colocar todo dia essa medicação, tem que ver com ele quantas vezes faz sexo por semana, quantas vezes você toma comprimido durante a semana. Então, são duas opções. São duas opções muito importantes, com resultados muito bons, assim. Tá. E quando não dá certo, né? Porque pode acontecer, falou, olha, tomei, mas mesmo assim não funcionou. Aí é a hora da terapia de injetáveis, como que funciona? Aí como que funciona? Geralmente, quando eu falo assim, doutor, já usei todas as doses otimizadas, máxima, não tenho uma ereção muito pouca. Uhum. A primeira coisa que a gente faz é fazer aquele Doppler, ultrassom Doppler peniano, né? E nesse ultrassom Doppler peniano, geralmente a gente pede para a gente avaliar o fluxo com a injeção de medicações vasodilatadoras locais, da terapia de injeção medicamentosa, né? E aí, nessa avaliação, a gente já consegue ver como que o paciente responde. E essa avaliação também é importante, que aí o paciente já vê ali na hora o resultado. Sim. Então, geralmente tem uma substância que já tem um trimix, às vezes até o bimix, prostaglandina, papaverina em algumas também composições. Então, às vezes causa um pouco de estranhamento para o paciente, não é? Um medo, né? Vou injetar alguma coisa, mas eu te confesso que temos resultados muito bons, assim. Você tem agulhas muito pequenas, que aí, diferentemente da terapia oral, essa terapia injetável, você vai ter a ereção. Porque a terapia oral, se você tomar uma medicação e ficar olhando para a parede, provavelmente você não vai ter nenhuma ereção. Depende muito daquele componente mental. Essa injeção, não. Deixa eu um pouquinho para frente perdão. Aqui. Aí. A injeção, não. A injeção, com certeza, vai ter... Se você ficar olhando para a parede e fazer a injeção, você vai ter uma ereção. Uhum. Então, os pacientes gostam bastante. Depois de um período mais de receosidade, mais de estranhamento, eles acabam apresentando boas respostas. Sim. E também é importante, no começo, com o urologista, saber dosar o quanto é a medicação. Sim. Porque um dos fatores de risco dela é que se você injeta muito, Sim. esse tem um caso de priapismo, que é aquela ereção de 6 a 8 horas que não cessa, que o sangue fica represado e o sangue fica sem oxigenação no pênis, que é uma urgência urológica. E aí tem que cirurgicamente, às vezes, até evacuar esse sangue e tudo mais. Né? E aí, eventualmente, esse paciente que acabou não tendo boas respostas, não quero usar nada injetável no meu pênis, vou para a próxima etapa. A última etapa é a instalação da prótese peniana, né? É uma coisa que você tem aqueles túbulos, corpos cavernosos. Existem 2 tipos, tem as próteses maleáveis e as próteses infláveis. A prótese maleável até o SUS oferece, principalmente o paciente que operou há muitos anos atrás, da cirurgia de retirada da próstata, a prostatectomia, que dava muita disfunção. Hoje não dá tanta disfunção, porque é pelo desenvolvimento da técnica, mas aí o SUS oferece, porque como eu disse, né, uma das coisas mais importantes para a qualidade de vida do paciente. Então tem as próteses maleáveis, tem as próteses infláveis, cada uma com as suas particularidades, e te confesso que a gente vê dos pacientes que é uma das coisas que eles mais ficam satisfeitos. Né? Então, as taxas de complicação são muito baixas, né, para esse tipo de procedimento. Sim. E aí fica a critério dele, né? Porque ele vai comandar o momento da ereção ali, vamos assim dizer. Exato. Né? Se tiver a prótese maleável, ela já tem um pouquinho mais de estranheza, porque é como se você tivesse uma ereção contínua, né? Você tem um dispositivo que tem o seu formato de ereção ali no pênis quando você faz a cirurgia. A inflável não. A inflável você consegue, antes da relação sexual, acabar desativando elas e não estar em ereção. Se você ativar ela, você consegue uma ereção boa. Então, são duas das coisas que o paciente mais... Uma vai ficar... Ele escolhe para onde ele arma, vamos dizer assim. E a outra é o incha e desincha ali, que ele comanda, né? Aquela... Vamos dizer assim. Mas, nossa, a gente vê pacientes muito felizes com essa... imagino. Com as terapêuticas no consultório. E, Cauê, aí sim, acho que depois dos principais problemas, o primeiro,
ter a ereção. Esse é bastante comum. Um segundo, que aí a gente talvez possa pensar até em população mais jovem e tudo mais, que é o problema da ejaculação precoce. O paciente não tem problema de ter uma ereção, mas ele se incomoda com a questão da duração e de não estar satisfazendo a parceira. Isso vai gerando um tormento para ele, que são relações, às vezes, para ele, muito rápidas e até também para a parceira e tudo mais, né? Como que funciona? Existe uma métrica, fala assim, olha, menos que tanto tempo, é levado em consideração se gera um tormento ou não? Como que é feito o diagnóstico de ejaculação precoce? É uma pergunta bem interessante, né? Porque uma das coisas que o paciente pergunta, como uma das... Chegou no consultório e falou assim, doutor, eu acho que eu tenho ejaculação, quanto que é o normal, né? Uhum. A gente tem os números que geralmente a gente utiliza, de 3 minutos, assim, mas o que é mais importante a gente estabelecer é que a ejaculação precoce é quando o paciente acha que está ejaculando antes da hora e isso está causando alguma situação conflitante com ele, assim. Em vez de gerar um momento de prazer, Exato. assim, uma hora de então, apreensão. Está causando uma angústia, está causando uma disfunção nele. Então, doutor, eu fico muito ansioso, acabo tendo um sentimento que eu não estou satisfazendo minha parceira, não consigo nem fazer a penetração, só nas preliminares eu acabo tendo a ejaculação. Então, são conflitos, principalmente pacientes jovens, né? Relacionados também principalmente às questões emocionais. Então, tem alguma coisa que eu preciso investigar na ejaculação precoce? A gente não tem uma coisa orgânica que cause ejaculação precoce. É ansiedade, questões emocionais. Sim. Então, a gente tem uma terapia medicamentosa para ajudar, mas se o paciente não procurar resolver essas questões psicológicas de ansiedade, de insegurança, quando ele parar de tomar a medicação, a ejaculação vai voltar. Sim. Então, é comum assim, doutor, eu parei de tomar a medicação, mas isso não trata? A medicação ajuda, mas o que vai tratar é uma psicoterapia, é falar dos problemas, é saber por que você está ejaculando tão rápido, porque, novamente, o trabalho está me demandando muito, eu não estou com cabeça, às vezes eu não tenho uma dificuldade de me concentrar, e eu acabei perdendo a interação com a minha parceira. Sim. E é algo muito conflitante para o paciente, né? Porque numa relação, se você acaba tendo a sensação que não está se sentindo, não está satisfazendo sua parceira, acho que isso pode, a longo prazo, ter muitos conflitos dentro da relação, né? Você perde a sua autoestima, a sua autonomia. Isso é uma das coisas que as pessoas não falam, não falam nada. E é comum, né? Pelo que é comum vendo, demais. A cada 3 homens parece que ao longo da vida vai ter algum período ou alguma queixa relacionada a isso. Exato. Né? É muito comum assim. Então, se você tem esse problema, eventualmente procure alguém para ajudar. Temos terapêuticas para isso, mas saiba já que é algo que o centro mental é na mente. O centro mental tem o órgão responsável por realizar ele, mas sexo é mental, assim, fundamental. Vai ter a interação que ele tem com a parceira, a intimidade e tudo mais. E, novamente, uma bola de neve. Uma vez, ele fica mais ansioso da outra vez, porque, será que eu vou ejacular rápido? Será que eu vou conseguir satisfazer ela? Será que ela vai continuar me amando porque eu não dou prazer para ela? Então, acaba sendo uma bola de neve. E aí, como uma boa bola de neve do mal, acaba... Isso gera mais um daquele, né? Do sofrimento solitário, né? Porque com quem que ele vai falar isso? Sabe? Porque é algo relacionado muito com os tabus de masculinidade que a gente tem na nossa sociedade, né? Então, o homem não pode ter disfunção erétil porque senão ele não é homem. O homem não pode ter ejaculação porque o que a mulher vai achar ele? Então, a sociedade hoje está bem mais evoluída, mas se a gente voltar há muitos anos atrás, na TV, nas coisas, a gente via piadinhas do que foi rápido, que não fez nada, que não conseguiu. Graças ao desenvolvimento da medicina, a gente consegue proporcionar, e também a sociedade que está mais aberta a isso, né? E tem mais até algumas teorias também dessa parte comportamental, né? Por exemplo, as gerações estão cada vez mais sendo expostas aos filmes eróticos, essas coisas de forma mais precoce. E o que se vê ali não é a realidade, né? Exato. Você vê pênis enormes, pessoas que duram horas ali numa relação, que são coisas que não existem, né?
cada vez mais com o desenvolvimento da banda larga, da internet, Sim. dos celulares, você tem acesso a esse conteúdo pornográfico muito, muito fácil, né? Sim, sim. E ali, 90% do conteúdo da indústria pornográfica, ele é feito para satisfazer homens. Então, Sim, a mulher, naquele contexto, sim, dificilmente ela sente prazer, porque geralmente sim, a gente tem um ambiente que ela tá sendo objeto, sim. Então, isso não condiz com a realidade. Então, um É, homem que cresce olhando esse tipo como parâmetro, ele vai sim, acabar se frustrando muito, sim, sim, porque se ele se comparar com isso, ele não vai dar prazer para sua sim. companheira, para o seu companheiro, para a pessoa que ele está É, junto. ele Então, não vai entender que aquilo que ele está aquilo fazendo não tem é nada a uma ver coisa que não tem com... nada a ver, mas isso é uma das coisas muito Sim, importantes que a gente também está vendo muito no consultório, que é o vício em sim. pornografia. Às vezes tem aquela expectativa, eu não consigo, e o paciente não consegue ter relação sexual, não consegue ter ereção relacionada a Uhum, isso, porque ele acha que aquilo é o normal, porque desde quando ele era adolescente, com a facilidade, ele sim, via isso. Então, isso é muito importante. sim. Isso é menos falado ainda, mas é uma É. das coisas, dos vícios aí que a gente está sabendo que vai lidar cada vez mais. Porque eu acho que assim, a gente até poderia falar em algumas medicações e tal, mas me parece tão mais importante essa parte do autoconhecimento e da Exato. procura terapia que acho que a gente cria muletas. Fala, tem alguns remédios que podem ajudar? Tem alguns sprays de anestésicos locais que você pode usar? Tem. Então, É uma isso, das né? coisas que a gente fala, quando a gente vai conversar com o paciente, a gente fica uma hora falando de todo esse contexto emocional. A gente fala, ó, Uhum. para quebrar essa ciclo viciante que você está inserido, porque sua autoestima tá baixa, você fica ansioso, e aí não deu certo, aí você vai ficar ansioso, a gente vai te ajudar com um medicamento. Vamos bloquear, a gente usa a paroxetina, Uhum. a dapoxetina, cada um também com suas particularidades, mas isso não vai ser o responsável Vamos só, assim, a paroxetina ele teria que usar como todos os medicação dias. diária. Isso, paroxetina é um antidepressivo que durante o estudo dela acabaram vendo que um dos efeitos colaterais dela era aumentar o tempo da ejaculação. Uhum. Então, por muito tempo, ela foi a medicação mais utilizada nesse contexto, né? Sim, Você precisa tomar todo dia, geralmente toma antes de dormir, tem resultados muito bons, os pacientes ficam muito satisfeitos também, sim. mas é uma medicação a mais que você precisa desde jovem tomar Uhum. sempre. E aí, doutor, quanto tempo eu vou tomar? Quanto tempo eu vou ficar Sim, até parar essa medicação? Como eu disse, até você tratar todas as ansiedades que você sim, sim. precisa resolver. A paroxetina tem um efeito melhor, mas ela tem uns efeitos colaterais também. Ela tem Uhum. boca seca, pode dar um quadro também, às vezes, de hipotensão. Então, tem uns Tem efeitos alguma coisa, colaterais. sim. Uma outra alternativa é a dapoxetina, que é uma medicação que os efeitos dela são menores e você só toma antes da relação sexual. Então, Sim, você usa sob demanda. entendi. Usando sob demanda, os efeitos colaterais são menores, mas a taxa de resposta é menor também. Uhum. Então, mais uma vez, conversando com o paciente, vendo a frequência sexual, Sim. ver como que ele Mas se pode ter um adequa. efeito também de uma confiança a mais ali na Sim, hora. Ele exato, fala, é bom, agora eu importante. vou Ó, tomar esse agora, remédio. então, agora eu vou me sentir. Eu sempre falo pra ele, ó, Sim, você vai se sentir mais confiante, você vai ter uma boa relação, você vai melhorar a sua relação, porque você vai conseguir dar prazer à sua parceira, né? E sim, aí, mas você vai precisar tratar os sim, componentes emocionais. Porque se você parar de tomar medicação, os problemas vão voltar se você não tiver sim. tratado. Vale total como um início ali, Um né? bloqueio, um choque de realidade ali, e aí, mas você tem que também estar dedicado a tratamento Sim, psicológico também. perfeito. Acho que assim, desses dois fantasmas que habitam a cabeça do homem, né? A disfunção erétil, a ejaculação precoce. E até uma coisa interessante também da disfunção erétil, assim, que eu confesso que assim, é uma estatística americana, não sei se reflete aqui. Eles falavam assim que ela cresce linearmente. O que quer dizer isso? 40 anos, mais ou menos 40% vai ter algum episódio. 50 anos, 50%. 60%. Ou seja, quanto maior a idade, maior a chance do paciente ter esses episódios, né? Sim, sim. Também que com o desenvolvimento da idade, né, aquelas questões das comorbidades estão mais Sim, influenciadas, né? Mas eu acho que o mais importante dessa estatística, e que eventualmente não estava nessa estatística, é que como é que é o paciente de 20 a 30 anos? sim, O paciente fica desesperado. sim, Doutor, o que eu tenho? Poxa, eu achava que isso era coisa de quem tinha uma idade mais avançada, mas eu sim. tenho 20 anos, não consigo sair com a minha É, parceira. O que eu vou fazer? O que eu sim. tenho? E por outro lado também, o outro é real, né? Tipo, É, e o idoso que tem 75 anos e é super bem de bem de saúde, saúde. isso de longe é um problema para ele. Então pode chegar assim aos 70, 80 anos, sem precisar de nenhum auxílio nesse sentido,
Depende de como você chegar até lá, né? Exato. É muito importante, né? Se você já chega aos 80, aos 70 anos com um estilo de vida bem mais saudável, isso reflete na sua saúde sexual, sem dúvida. Então, está Uhum, relacionado aos níveis de testosterona, está relacionado à sua função erétil. uhum. Então, se você já desde cedo começa a se preocupar isso, cada vez mais as coisas que a gente achava que acontecia uma idade mais avançada, elas Sim, não acontecem. beleza. Cara, acho que agora a gente vai na cereja do bolo aqui, né? Então, assim, hoje a gente já tá vendo, né, esse lado também dos malefícios e tal, mas o que era antes chamar de terapia de reposição de testosterona, acho que hoje a gente deveria adequar para terapia com testosterona, né? Porque tem pessoas que vão estar repondo, tem pessoas que têm outras ambições com o uso e assim por diante. Então, falando agora de terapia de testosterona, né? Assim, quem seria um candidato ideal, assim? Você fala assim, olha, essa pessoa tem realmente a indicação de usar isso e vai ter os benefícios. Quem que Tá, você então acha? aquele paciente que a gente conversou desde o começo, que chega pra gente com aquelas queixas Que a inespecíficas de gente tá falta de falando. energia, disfunção erétil, a gente investigou ele, não tem problema nenhum em outro hormônio, na tireoide, que também pode causar essa perda de energia, Uhum, e você tem duas medidas realizadas pelo mesmo laboratório, geralmente, com a mesma tá. técnica, realizadas das 7 às 10 da manhã, em jejum, falando que você tem níveis. Respeitando aquela ideia de que a testosterona vai estar mais alta no Isso, período da porque se manhã. você tem uma testosterona já baixa na hora que ela para ter o pico dela, então isso já causa Uhum, um estranhamento pra gente. sim. Então, se você fez as duas medidas das formas corretas, a gente propõe para o paciente. Esse paciente, quem é esse paciente? É um paciente que está querendo ter filhos, então a gente precisa conversar com ele. Uhum, Então vamos propor primeiro terapia comportamental. Não, esse paciente já é um paciente que já não quer ter mais filho, ele está muito sintomático, ele tem uns níveis hormonais bem baixos, então aí a gente vai propor a terapia. Então eu acho que esse entendi. candidato seria o candidato ideal. Então ali é difícil falar um valor, mas abaixo das principais referências Uhum, das sociedades, ali 300, tem algumas que falam 270, e aí a gente entra na questão de quais terapias a gente pode usar. uhum, A terapia de reposição de testosterona, ela tem diversos meios, né, sim. diversas vias de aplicação. Geralmente a principal delas é a terapia injetável, geralmente variando pelas principais, então tem o Deposteron, tem o Nebido, variando principalmente no componente que é utilizado nessas fórmulas e de quanto em quanto tempo você precisa Uhum, utilizadas. Então, geralmente, o Nebido você pode fazer de cada 3 em 3 meses, o Deposteron você faz geralmente de 21 dias. Então, depende muito do perfil do sim, paciente. Isso sim. que a gente está mais acostumado, né? Mas Uhum, existem outras fórmulas também, como o gel de testosterona que a gente sim. pode aplicar. Isso é bem importante porque esse método de aplicação, ele é um método que é fácil, você vai lá, aplica um gelzinho, mas ele tem um risco bem importante Sim. de transferência, principalmente para paciente que tem netos, tem filhos em idade que estão em puberdade, um pouco mais ali na faixa Sim. dos 5, 6 Até anos, para porque, mulher exato, também. para a mulher, por exemplo, se está no contexto que você tem alguns netos, os netos vêm abraçar, então a gente sempre orienta a fazer em partes que não, geralmente as pessoas Não fica não estão exposta, né? expostas, né, embaixo do braço, na virilha também, então tem algum contexto. Uhum. Então, existem sempre o meio dos injetáveis, existem os meios transdérmicos, tem os meios subcutâneos, que são os pellets, que estão cada vez mais São. presente aí, que você consegue uns níveis hormonais bons até de 6 em 6 meses. É Uhum. uma medicação em forma de tablets, assim, tablets que você acaba colocando embaixo da gordura. Uhum. E aí é bom porque é um procedimento a cada 6 meses, né? Sim. Então, esses são os principais meios de Sim. reposição de testosterona, né? Tá. O que tem de mais dificuldade nesse contexto é que quando a gente ainda não conseguiu um meio muito eficaz de reposição de testosterona oral. Porque Sim. quando você tem as formulações orais, a testosterona ela é metabolizada logo na primeira passagem para o fígado. Uhum. Então, ela é bem absorvida, mas na passagem para o fígado, todo o componente dela É.
metabolizado, né? Sim. Às vezes tem algumas formulações que acabam passando por essa primeira metabolização, mas os efeitos colaterais e os níveis que a gente tem atingidos não são bons. Então Sim. você vai tomar, sei lá, pode ser 8 comprimidos por dia, que são algumas medicações que estão saindo, mas você não vai ter níveis bons hormonais. Acaba que não fica tão efetivo, Exato, você não consegue aumentar. Então tem os transdérmicos, tem os gels, tem os pellets. Então, Seria dependendo da característica o do paciente. arsenal, né? Exato. O que mais comum é os injetáveis, né? Que Sim. as pessoas conhecem mais. Sim. Então, dependendo de quanto o paciente está disposto a Sim. aplicar a medicação, se ele é ciente. Sem dúvida. Acho que assim, cara, o principal disso tudo, eu acho que é a gente fazer esse trabalho de tirar essa questão do uso da testosterona do vestiário da academia para o Sim. consultório médico. Exato. Isso tem que deixar de ser esse Exato. uso, E assim. num contexto que a gente está conversando aqui, num contexto médico, né? Um Sim. contexto de você ter De tratamento de uma falta, vamos dizer assim, né? sintomas de hipogonadismo, porque tem um estudo que os níveis de testosterona, eles não estão relacionados exatamente com o seu bem-estar. Então, se você tem 5.000 de testosterona porque você aplicou diversas medicações, ou você tem 800, 700 níveis fisiológicos, o seu bem-estar, a gente vê que é o mesmo, Sim. assim, né? Então, é importante tirar do vestiário da academia para saber que existe possibilidade se Sim. você procurar o profissional certo, né? Tá. Acho que assim, então, seria certo a gente falar assim, então, chegou esse paciente com essas demandas, né? Falou, olha, eu tô com determinados sintomas que a gente estava falando. A gente fez a parte dos exames, realmente diagnosticou, falou, olha, sua testosterona tá abaixo do que era esperado. Aí vale toda aquela parte até de análise de composição do corpo, né? Sim. Uma impedância, falou assim, vamos ver como é que você tá de músculo, vamos ver como é que você tá de gordura e tal. Para daí a gente fala assim, será que não tem nada para mexer antes da gente começar? Que nem você estava bem falando mesmo. E a gente tem que diferenciar, né, Cauê? Assim, tem pessoas que vão chegar demandando por performance. Sim. E assim, isso começa a ficar perigoso, sabe? Porque a gente começa a ver que é aquela medicalização da vida, né? Exato. Eu não tô conseguindo ir tão bem no meu jogo de tênis do fim de semana e se eu tomar uma testosterona? Então, assim, a coisa começa, eu não tô conseguindo dormir, vamos tomar um remédio para dormir, e aí você deixa de incentivar o seu corpo e sua mente a conseguir cumprir as tarefas do dia a dia, né? Perfeito. Então, acho que, assim, populações interessantes da gente comentar aqui, assim, né? O idoso, por exemplo, quando que você pensa, às vezes ele nem tem uma queixa tão grande, ele fala, mas essa parte sexual até que para mim, ok, não tá fazendo tanta diferença, mas você claramente vê que é uma pessoa que está perdendo massa muscular, está ficando mais frágil. Isso é um incentivo também para começar? Vale essa conversa no paciente que está se fragilizando por conta de perda de massa muscular? Sim, sim. E a avaliação em relação ao paciente mais idoso cardiovascular, a utilização de testosterona, acabou de sair um estudo, que é um estudo que foi aguardado durante muitos anos, que avaliaram pacientes que tinham níveis abaixo, então, níveis baixos de testosterona, é importante frisar isso, porque não é qualquer paciente. Então, se você tem nível baixo e esses pacientes tinham fatores cardiovasculares altos, então eles tinham mais chance de ter evento AVC, um infarto agudo do miocárdio. Principalmente o infarto. Eles sim. fizeram reposição de testosterona e eles não encontraram um aumento do risco para eventos em quem fazia uso de testosterona com quem fazia uso de placebo. Então, esse estudo está sendo muito comentado, é uma das coisas mais recentes que tem na área. Traverse, né? Exato. E aí, isso deixou a gente um pouco mais tranquilo para, nesse contexto de hipogonadismo, poder aplicar esses conceitos do estudo Sim. e poder fornecer ao paciente. Sim. Então, geralmente o paciente tem sua idade um pouco mais avançada e está sofrendo de todos os sintomas, uma das maiores preocupações dele é o coração. Sim, sim. Então, também com uma avaliação cardiológica importante, uma outra avaliação do estilo de vida e a vontade do paciente, ele fala, doutor, estou muito sintomático, então isso Sim. é uma das coisas que a gente olha. Temos essa terapia, vamos ver se é o melhor método, se é gel, Sim. se é transdérmico, se é pellet, se é injetável, vai de cada um. Sim. É muito interessante, né? Porque eu acho que se a gente pegar o podcast, eu falei basicamente que a medicina tem que ser muito personalizada, Sim. né? Então, é muito, muito legal isso, né? Sim. Faz parte da... E tem tratamento, se eu não me engano, o Traverse foi com gel, né? Que eles Sim, fizeram. foi.
Aí você tem que individualizar, realmente. Imagina um Lógico. cara com bastante pelo, Tony Ramos, que é um ícone da Da pilificação. purificação, é. Então, assim, para ele, talvez não seja tão interessante. Sim, Então, às vezes, um afeta, né? injetável seja melhor e tal. Mas, assim, essa é a individualização que a gente quer, né? Exato. Outro cenário também, um paciente que chega para você e fala assim, olha, vamos supor, 40 anos, mais obeso, vamos dizer que é um paciente que está acima do peso, sedentário, e ele fala, poxa, eu quero começar minha vida agora de voltar esse foco para a saúde, quero um impulso de uma testosterona. É o melhor momento? O que a gente tem que orientar esse paciente? É difícil essa pergunta, né? Porque se o paciente tem já um MC alto, assim, a primeira coisa que a gente vai ter é que ter a parceria para ele perder peso, né? Porque isso já aumenta por si só a testosterona. Sim. Então a gente traz ele para o nosso lado, fala assim, ó, eu entendo da sua vontade de aumentar a testosterona, mas não é isso que vai causar o aumento de qualidade de vida. Se você reduzir o seu peso, você vai ter já endogenamente o aumento da testosterona e vai acabar tendo esses resultados que você quer. Então, geralmente, a testosterona em pacientes obesos, ela pode estar baixa por causa do estradiol, que é aquele hormônio que eu falei que pode estar inibindo. Então, antes de oferecer qualquer terapia, qualquer tratamento medicamentoso, vamos ver se ele já consegue bons resultados até só com uma dieta bem rigorosa, né? Então, um acompanhamento do nutricionista especializado na área, acompanhamento urológico. Então, a gente consegue bons resultados. Então, a minha prática, eu geralmente, quando esse paciente chega para mim, eu tenho uma conversa, tenho uma tentativa do que já colocar uma terapia medicamentosa. Às vezes é difícil, mas faz parte da nossa função educar o paciente também e falar a real, assim, ó, você pode conseguir ótimos resultados só perdendo peso do que ficar injetando testosterona de 20 dias. Hein? E você já teve alguma experiência, depois eu vou contar até a minha também, de tratar, por exemplo, os pacientes que estão em tratamento de câncer, por exemplo, e cursam com aquele problema da perda muscular, da sarcopenia. Você já teve alguma experiência de começar alguma terapia nesse paciente que está, às vezes, em tratamento ou está debilitado, às vezes acontece, está fazendo a quimioterapia, se preparando para uma cirurgia e caiu muito de performance para dar uma melhorada. Você já teve casos assim? É muito comum, principalmente nos casos de câncer de próstata, bem baixo risco, Gleason 6, né? Gleason, para quem não está acostumado com a área de urologia, é geralmente uma nota que você dá ao seu tumor de próstata, ela varia de 0 a 10. 6 é uma nota intermediária que existe a possibilidade da gente só ficar acompanhando. Às vezes, pacientes que estão muito sintomáticos, o pessoal de Nova York está cada vez mais fazendo, dando testosterona. Isso é um conceito que há 30 anos atrás era um absurdo, porque... Que não bate nada com o clássico, então, né? O paciente tem uma lesão lá já e o pessoal está repondo testosterona, né? Então, mas isso é um conceito bem novo. O que a gente sempre tem é pacientes que operaram de câncer de próstata, que não tem nenhuma recidiva, assim, a gente consegue fazer a terapia de reposição com ele também, se não tiver nenhuma evidência, controlando com PSA. Então, é um tratamento que requer diversas consultas, né, para saber direitinho. Então, existe, sim, essa possibilidade nesse contexto de reposição hormonal na vigência de câncer. Eu tive 2 casos que foram bem emblemáticos, assim, até a época que ainda eu atuava ali no Instituto do Câncer, né, da Santa Casa de São Paulo, e eram pacientes que perderam performance, que o problema deles era igual, eles tinham um câncer no estômago, que eles iam precisar fazer a cirurgia e tinham feito a quimioterapia, mas nesse ínterim eles perderam performance, passaram a ser pacientes quase que acamados e tudo mais. A gente fez um trabalho legal na época com a nutrologia ali do Instituto e a gente conseguiu reabilitar esses pacientes através de exercício físico, lógico, orientado pela fisioterapia e tudo mais lá do Instituto, com o uso de esteroides. E o paciente teve resposta, a gente conseguiu operar isso é muito e bom. ele ganhou. Então, assim, até para pacientes que a gente não pensa nisso, fala, mas o que tem a ver, né? Bomba, bom, que fica aquela coisa. Não, você ganha, é um uso você ganha terapêutico massa, da né? coisa. Às vezes aquele paciente acamado, que você consegue ter uma melhora da performance. Acho que, principalmente a oxandrolona, né, que é um derivado também dos esteroides, a gente tem os principais estudos nesse contexto hospitalar, o paciente acamado, necessitando de ganho de massa Vai muscular. precisar de estímulo, claro. Se você só injetar e não fizer nada, não vai acontecer nada. Vai precisar de uma alimentação também bem padrão. Então, assim, casamos bem com a nutrição, nutrologia e tudo mais, conseguimos fazer isso, esses pacientes reabilitaram. Até a parte da mecânica ventilatória que a gente tem que pensar também para esse paciente,
também melhorou bastante. Então, assim, foi 2 casos bem interessantes, assim, que são coisas que a Sim, gente sim. não imagina, né? E, Cauê, assim, vamos falar um pouquinho agora dos... A gente tá falando já meio que em umas parcelas assim, mas vamos definir melhor essa coisa de o que é pró e o que é contra desse tipo de tratamento, sabe? Então, assim, a parte dos prós a gente meio que já falou Melhora da bastante, né? performance, Uhum. melhora do libido, melhora da disposição, o ganho de massa magra, Aumento até da contagem dos glóbulos vermelhos, sim, também isso sim, acontece, né? tem também esse ganho. Então, acho que os prós são diversos, assim, né? A Aham. melhora dos sintomas, melhora da disposição, acho que Tem estudos que falam também de pacientes que eram pré-diabéticos e passaram a não ser, mas isso tem muito viés, né? é, Porque fala, pô, o isso cara é ganhou bem músculo, difícil, faz né? Os níveis de exercício. evidências ainda são bem É, baixos na melhora do sim, sim. diabetes com a reposição hormonal. Existe? Sim, existe. É uma coisa que a gente tem sempre como lançar mão, assim, mas o nível de evidência desses estudos ainda Já, deixa a desejar, né? é, Talvez necessitamos mais de evidências sim. disso. E aí a gente tá falando também da parte contra, né? Que aí 2 são os principais vilões, assim, né? A gente falou bastante dessa parte cardiológica. Acho que isso agora com o Través, com esse estudo novo, já mostrou que, olha, se você repor, mantiver em taxas ali que são Não é. fisiológicas, né? Vamos dizer assim, é seguro. Então, quanto a isso, acho que tirou várias dúvidas que já existiam aí. Um estudo gigantesco, né? 6.000 pacientes, alguma coisa Era um assim. estudo mais desejado aí Esperado, assim. Tinha na parte da paralelos urologia. desses estudos, né, de reposição hormonal, que também, na época, foram catastróficos para as mulheres, né, que trouxeram informações que demorou tempo para Sim, corrigir, mas eram estudos grandes. Para homem, a gente não tinha estudo grande, né, e exato. esse É foi uma das o coisas que mais importante. faltava. Os estudos antes eram muito ruins, assim, tinha até alguns estudos que é difícil acreditar, mas que tinham mulheres Sim, eu vi esse. na sua Composição. casuística, assim, você fala, "Não, como lidar com isso, né? Eu vi que, por exemplo, na década, ali nos anos 2013, 14, parece que esses 2 estudos saíram, né, um falando nisso e tinha mulheres entre os pacientes estudados, que já era bem esquisito, assim, na Aham, é. composição. E o outro que chamou muita atenção minha foi que eles davam formulações via oral, que você falou assim, que tem que passar pelo fígado e tudo mais. E 80% da população estudada eram pacientes que tinham cirrose hepática. Aí você Muitas falou, comorbidades. aí você falou assim, como... Bom, mas ele já tem um fígado que já não é dos melhores, ainda vai. Aí Pô, é esses difícil. níveis iam lá em cima. Aí como é que você vai estudar uma coisa dessa, sabe? Então, isso Por gerou isso a muita... importância da gente sempre ter uma análise crítica com os Sim, estudos, né? Porque é muito fácil falar, tal estudo, tal estudo, tal estudo, mas faz parte da nossa profissão também saber analisar eles sim, criticamente, né? fundamental, né? E uma dúvida, então. Próstata, a gente estava até falando, né? Dá câncer de próstata? Isso é uma pergunta que os pacientes devem fazer muito para você. Não. Uhum, Nós temos evidências mais do que suficientes que paciente sem nenhum câncer prévio de próstata, se você fazer a terapia de reposição, isso não causa o uhum, aparecimento de câncer de próstata. O que eu estava comentando é que tem um grupo de Nova York que está numa fileira à frente, assim, tipo, se sim, você tem um tumor bem indolente, bem iniciante, como é que são os resultados disso, né? uhum, Então, mas nada bem estabelecido. Então, sim, uma das principais verdades e que a gente tem nível de evidência é que não sim. causa câncer de próstata, pode Isso fazer. é bem importante a gente ser categórico com isso, assim, né? Sim, Porque às vezes isso afasta o homem de muitos benefícios que ele pode ter, principalmente um paciente mais idoso, que fala, bom, mas poxa, entre eu ter esses benefícios e um risco de câncer, acho que eu fico assim. sim. Então, ele ter essa consciência é importante. E até isso aí, né? De que pacientes com metástase de tumores de próstata estão começando a ser tratados com doses um pouco mais altas e tendo resultados, né? Tumores bem indolentes, Sim, assim, nota 6, que a gente faz vigilante ativa, até tem a sim, possibilidade aí de fazer, mas ainda a gente fica com sim. receio, né? Se o E paciente tem tem que algum ter, câncer lá, tem a que ter. gente analisa ainda muito caso a caso, assim, né? Sim. Então, Acho que desse que eu vi era um urologista de Baylor lá, que é o Mohit. Ele falou assim, a gente está conduzindo um estudo aqui de metastáticos, mesmo, paciente é, com metástases nos ossos e em outras partes, e tendo resposta, e às vezes até associando, assim, fazendo períodos de inibição, períodos de estímulo, ele falou que às vezes você sensibiliza de novo essas células de tumor a serem inibidas uhum. pela medicação que eles estavam É falando que era demais, né? padrão. Uma área
muito interessante. Em Nova York, o Murrow está cada vez mais à frente dessa Uhum. dos estudos de reposição hormonal em pacientes que até têm tumores de baixo risco, assim. Tipo game changer, né? Porque a Sim, gente sempre teve muito medo e agora talvez até usando como terapia, né? exato, é uma área Esse paralelo tem acontecido também com as mulheres, né? A gente nota estudos mostrando que a reposição hormonal, na verdade, até para pacientes com tumores de mama, em alguns teve até um efeito protetivo depois, tudo está sob investigação. Acredito que nos próximos 10 anos a gente vai ter muita novidade essa parte hormonal e não, câncer, com né? certeza, né? É uma área que cada vez mais está nos hot topics, né? Sim, Na evidência. Então, muita coisa ainda tá para sair aí de legal. tudo. E, Caio, assim, acho que para a gente ir já entrando na nossa reta final aqui, quais outras coisas que você vê também mais, assim, de pacientes que fizeram aí mais, talvez, no espectro do abuso, né, dos esteroides e tal? O que você percebe mais, assim, de parte de, por exemplo, mudou muito a parte do perfil das gorduras no sangue, ah, a parte da ginecomastia, o que você vê mais, assim, de que você fala, olha, eu abusei e agora eu preciso me arrumar? Ou também, acho que vale comentar também, aquele paciente falou, puxa, eu nunca tinha pensado nisso, mas agora eu quero ter filho. Como que eu vou arrumar essa situação? É difícil, né? Então, quando o paciente chega depois de um caso de abuso pra gente, assim, a gente precisa fazer toda aquela avaliação em questão principalmente da Uhum, fertilidade. Às vezes ele não usou da forma correta, acaba desenvolvendo ginecomastia. Às vezes ele parou de usar, não, parei de usar, mas eu tô muito sintomático. Então eles chegam pra gente com níveis de testosterona bem baixo, porque eles pararam de fazer a forma uhum, exógena, né? Os testículos estão atrofiados. sim, Então ele chega muito sintomático. Então, falta de libido, não consigo ter mais ereção, não consigo mais ter relação com meu parceiro, aí com minha parceira, ela tá querendo ter filho agora, eu não tenho mais espermatozoides no sim. ejaculado. Então faz parte de um contexto assim de bem difícil de lidar. Acho que primeiro ele tem que saber que vai demandar tempo, né? Não vai ter uma Sim, pílula mágica, exatamente. né? Até que a gente comentou do gel, assim, a gente fala assim, o gel é um creminho, que o bom do gel é que os níveis que a gente coloca para uso diário, assim, eles reproduzem os níveis fisiológicos e Uhum, eles não, geralmente o paciente não ultrapassa os níveis fisiológicos com o gel. sim, Só que difícil. até por uso limitado de gel, com baixas doses, foi verificado já que pacientes acabam ficando tipo 2 a 3 anos Uhum, azospérmicos, que é a palavra para sem espermatozoide, uhum. ou oligospermo com uma taxa de Principalmente concentração de que, espermatozoide baixa, né? por mais que foi pouco, ele usou por muito tempo, Exato. né? E aí demora 2 a 3 anos para voltar à fertilidade. Às vezes é um período que é crucial assim no desenvolvimento, principalmente da reprodução humana. 2 a 3 anos para voltar à fertilidade e às vezes a mulher já está com uma idade avançada, é o que Sim. define principalmente E se como que vai você vai acontecer. estimular esse testículo de novo? Você vai dar, por exemplo, um análogo do FSH? Que é Isso. isso? Geralmente, quando a gente chega nesses casos, existem algumas medicações, né? A principal delas é o HCG. O Uhum, HCG é um hormônio que ele é bem parecido com o LH, que é um dos principais hormônios que estimulam a produção tanto de espermatozoides quanto de testosterona. Então, de uma forma exógena, a gente tende a, através da reposição, do uso do HCG, a uhum, gente acabar estimulando de novamente o sim, testículo. Você começa o HCG, acaba vendo depois de alguns meses, geralmente 3 meses, como esse paciente acabou evoluindo. uhum. Uma outra opção, se ele não evoluiu bem, a gente acaba fornecendo também o FSH, sendo recombinante, o FSH Que são derivado terapias da... mais São caras, né? terapias mais caras, terapias mais demandantes e terapias que temos resultados bons, Uhum, mas nesse contexto de fertilidade, às vezes é o sonho do pai ter um filho que às vezes ele sim. não tinha nada antes e acabou desenvolvendo pelo abuso de E substâncias. a taxa para isso, assim, por exemplo, olha, do paciente que teve esse problema e agora ele quer ter filho e começa um tratamento, seja com HCG, e afins, quantos por cento mais ou menos, fala assim, olha, esse cara depois vai ter sucesso de ter um filho sem uso de inseminação, alguma coisa assim, naturalmente, vamos Então, dizer assim. difícil de estabelecer uma porcentagem. Os estudos eles são muito variados em relação à metodologia que eles utilizaram, mas geralmente o paciente ele pode ter o restabelecimento da produção de espermatozoides que Aham, vai ser responsável pela
gestação natural, cerca de 1 ano, 1 a 2 anos, né? Piores casos, 2 anos. Geralmente a gente vê que depois de 1 ano, os níveis aí de restabelecimento chegam, dos espermatozoides chegam a 80%. Sim. Então, assim, uma área bem difícil, principalmente depois de muitos anos de abuso de testosterona. Então, é complicado. Tá. E outra coisa que também é uma medicação que o paciente deve muito perguntar para você, assim, hoje ainda se usa, por exemplo, clomifeno, Sim. essas coisas que teoricamente estimulariam a testosterona sem fazer essa supressão, né? Sem parar de ter o funcionamento do testículo. O clomifeno é um inibidor seletivo do estradiol no hipotálamo, né? Então, ele principalmente age como modulador, ele vai lá no receptor do estradiol e acaba dando a entender do hipotálamo que você precisa estimular a produção de LH e FSH. O clomifeno, às vezes, ele caiu aí nas prescrições, porque acabou o pessoal prescrevendo bastante, mas ele tem alguns critérios, principalmente em relação ao LH ou FSH. Se você tem um FSH alto e um LH baixo, assim, já não tem muita indicação da gente usar o clomifeno. Mas sim, existe. Até antes da terapia com HCG e com FSH, a gente tenta um clomifeno. Então é importante saber que ele tem a sua indicação, tem o seu espaço, e ele tem bons resultados até na produção, na estimulação do espermograma e também na elevação dos níveis de testosterona aí E ele é menos problemático, vamos dizer assim, se você tiver que parar, né, em termos de Sim, funcionamento. ele tem alguns relatos de caso, né, uma evidência bem fraca que um dos problemas dele é que ele pode aumentar um pouco o risco de trombose. É bem difícil, mas a gente cada vez mais está percebendo também com o uso indiscriminado da substância. Sim. Então ele tem o seu risco, mas obviamente ele não causa, ele promove um aumento de testosterona num contexto de hipogonadismo que geralmente não precisou usar testosterona endógena que causa infertilidade, né? Então, às vezes o paciente está com sintomas bem fortes e ainda pensa em ser pai, então o clomifeno acaba sendo uma das alternativas. Opção. Isso, exato. Perfeito. Cauê, acho que assim, a gente correu aqui por todos os aspectos. Falei bastante, né? Acho que assim, nesse sentido, acho que a nossa missão que a gente tinha de levar essa informação de saúde do homem aí, a gente acho que conseguiu cumprir muito bem aqui. Acho que nossa missão, nosso papo hoje era mais para a gente poder, se não tão aprofundar, dar uns conceitos um pouco mais amplo, direcionados sobre alguns temas que estão muito presentes, né? Principalmente relacionados à saúde masculina, né? Sim. E para finalizar, acho que assim, todo mundo que faz medicina e depois, principalmente você, eu também, que a gente fez cirurgia e tal, você fez urologia, a gente nunca se imagina depois numa atividade mais eminentemente clínica, né? Você foi para andrologia, né? Hoje, boa parte do que você faz também é focado nisso, assim. Então, uma pergunta interessante para a gente fazer assim, o que mudou do Cauê que entrou na urologia querendo operar de tudo, sei lá o que, para alguém agora que fala assim, poxa, tá aí, isso aí pode ser resposta para muita coisa. Pergunta interessante, né? Não tinha pensado numa resposta dela antes. Mas o que eu gostei sempre é desse contato com o paciente. Então, investigar a história dele, cada paciente tem a sua história, sua conversa, sua rotina. Então, isso sempre é uma das coisas que eu mais gostei, principalmente durante a faculdade. O Cauê, acho que entrou na medicina para conhecer as histórias das pessoas e poder ter acesso a algum tipo de tratamento, saber o que tratar, né? Promover, ajudar, querendo ou não. Então, isso sempre foi uma coisa que eu busquei, assim. Quando a gente vai para cirurgia, realmente a gente fica um pouco mais afastado dessa parte, porque o nosso treinamento é operar, e tem toda a sua função isso, né? Razão, a gente precisa desenvolver essa habilidade. Então, acho que nessa área eu consegui voltar um pouco uma das coisas que eu mais me encantava durante a medicina, né? Que é esse contato de história, poder, por exemplo, conversar com um paciente que sempre quis ter filho, não está conseguindo, vamos ajudar. A alegria de um casal que depois que teve filho depois de um tratamento difícil, assim, é algo que fala assim, putz, isso faz sentido eu dedicar a minha vida para isso, né? Então, eu acho que eu também gosto bastante de operar, mas enquanto eu conseguir levar um pouquinho dos dois... Uma coisa não impede a outra, Exato. Né? Então, acho que é isso que eu olho e tô
muito feliz da área aí, que cada vez mais presente na vida Legal. de todo mundo. E acho que é isso, né? É promover saúde, né? Acho que um dos intuitos dessas conversas aqui que a gente tem feito aqui no podcast é isso, é levar informação. A informação é o que vai libertar as pessoas, né? Então, quanto mais a gente sair dessas coisas que seja, por exemplo, da testosterona no vestiário da academia, essas coisas que são dogmas que a gente tem de, por exemplo, olha, depressão é coisa que não se leva para frente. Não, vamos levar isso aí, vamos levar luz para esses assuntos. Acho que esse que é o principal. Quanto mais informação a gente conseguir, melhor vai ser. Então, eu te agradeço aqui, Eu que cara. agradeço, eu Foi fiquei sensacional. totalmente lisonjeado da oportunidade, agradeço por ter falado aqui. Falei muito e estamos à disposição. Se precisar, o seu projeto é incrível, parabéns aí, vai Valeu. ser sucesso. Ainda vou, daqui a uns anos, olhar e falar assim, olha, eu estava presente num dos primeiros aí, eu lembro. Quando você estiver lá em iminência total, vou ter orgulho de ter dado essa conversa aqui. Valeu, Cauê. Tá bom? Brigadão, viu? Nada, obrigado eu. E, pessoal, para quem acompanhou, muita informação vai vindo, mais outros irão vir. Próximo tema vai ser provavelmente centrado nessa área de oncologia também, que é uma área, minha ciência mãe, vamos dizer assim, e um convidado bastante especial. Então, para vocês que acompanharam, boa tarde, boa noite, bom dia, independente do horário que você está assistindo, e até a próxima.